Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência a mais uma videoaula. Essa é a primeira videoaula que eu faço de Rockwell no canal, né? O pessoal vem pedindo bastante, né, conteúdo de Rockwell e tal. Eu não fiz conteúdo de Rockwell, mas por questão de não viver tanto Rockwell, né, no meu dia a dia. Então passa que, né, não é tão assim importante para mim estar passando sobre esse conteúdo, mas atendendo a pedidos, né, dos membros do canal, né, que está ali no meu grupo de S7, portal, Daniel, faz conteúdo de rock e tal, né? Então assim, vou fazer alguns conteúdos de rock, mas bem superficial, assim, mais para a gente aprender um pouquinho ali, familiarizar com a plataforma, tá? Não vou entrar muito em detalhe, né? Porque não é o foco muito do canal falar de Rockwell, mas é uma necessidade para mim atender, né, o pessoal, tá? Assim, mas é aquele que está querendo começar ali, fazer os primeiros passos, tal, né? A gente sabe que Rockwell teve várias revisões ao longo desse tempo, né? E essas revisões é o que realmente às vezes impacta muito aí no processo, né, de quem está aprendendo. Porque, cara, qual que eu baixo, qual que eu tenho, qual que é a melhor, qual que é a pior, o que funciona, o que não funciona. Isso é muito relativo, né? Relativo ao que você quer fazer, né, ao que você quer aprender. Geralmente, quando você entra na indústria, a indústria já é preparada para a versão que ela tem de CLP, né? Então, vai ser menos problema na indústria do que quando você estiver aprendendo. Agora, quando você estiver aprendendo, você vai ter que obter alguns softwares pertinente a versões e revisões certas para que não tenha problema, né, no decorrer aí, né, do aprendizado, tá? Então, assim, basicamente falando, são 3 ferramentas que eu preciso ter para começar a trabalhar com Rockwell, né? Começar a aprender Rockwell, tá? A primeira é o RS Link clássico, né? Esse é a ferramenta que é a ponte de comunicação de todos os hardwares da Rockwell, tá? Se em algum momento eu falar Siemens aqui, vocês me perdoem, mas então vou colocar na sua posição correta, tá? Então o RS Links, ele que faz a conexão com todos os hardwares da Rockwell, tá? RS Logix 5000, tá? Aqui a gente está tratando de uma plataforma que vai ali programar os CLPs da família Control Logix 5000 até uma determinada versão, no caso aí até a versão 19.20, tá? A partir da 21, 22 a gente trabalha com o Studio 5000, tá? Mas não vamos entrar muito nesse detalhe, vamos começar por baixo ainda, tá? Então o RS Logix 5000 ele vai até a versão 20 propriamente. E para a gente que não tem CLP, né, então aqui eu tenho o Studio 5000 Logix Emulate, tá? Que ele vai fazer, né, vai emular para mim um CLP virtual, tá bom? Muito usado, né, para testes antes de fazer o download aí pro CLP. Então, teoricamente falando, aqui vamos fazer uma analogia sempre a Siemens, porque é o que a gente, né, o nosso público maior é de Siemens, que está ali migrando ou está tendo também na sua planta o Rockwell, né? Então, entrando aqui, RS Logix 5000, ele é a plataforma de programação. Então, seria ali o Symmetric Manager, né, o Stepset, ou os Tia Portal de versões aí variadas, tá? Então, esse cara aqui, ele seria um desses daqui, tá? Tranquilo. Studio 5000 Logix Emulate é o nosso PLC Sim, tá? Tranquilo. Então é o nosso PLC Sim da família do Tia Portal ou do nosso S7, tá? E aqui o RS Links, a Siemens seria lá o Edit Ethernet Nodes, né, que é onde eu defino qual que é a ponte de comunicação que eu vou fazer com o meu CLP, tá? A diferença é que é separado,
Tá? Eu não tenho o RS Links integrado dentro da plataforma. Eu preciso chamar o RS Links dentro da plataforma para ele fazer a comunicação com o CLP em si. Tá? Então, basicamente falando, é isso daí. Tá? Bem por alto. Tá? Eu aqui procurei trabalhar numa versão 20, que é a última do RS Logix. Tá? Então, fica assim, fechado, que a gente vai trabalhar com a 20. Tá? Então, o que eu tenho que abrir primeiro? O que eu tenho que fazer primeiro? Bom, primeiramente, vamos abrir aqui o nosso emulator, o nosso CLP. Tá, ele abre para a gente aqui o nosso console, né, o nosso hack, né, praticamente dito, tá, que é igual o nosso PLC Sim, ok? Então aqui ele já traz automaticamente aqui no slot 0 o RS Links e aqui no slot 1, né, ele já traz para a gente aqui um adaptador, né, de comunicação. Esse aqui, vamos pular por enquanto, vamos deixar ele quietinho aqui, tá? Então a minha CPU, ela pode ser inserida em qualquer ponto do meu rack. Ela não precisa igual no Siemens, ela tem que ser naquele slot 2, por exemplo. Né? Na Siemens a gente sabe que a CPU ela tem os seus pontos específicos dentro ali. Né? Eu tenho que ter a posição correta de cada módulo e eu tenho a posição correta da CPU, eu tenho a posição correta ali da placa de comunicação, tal. Aqui na Rockwell não. Aí eu posso ter uma CPU aqui no slot 8 e os módulos a partir do 7 até o 2. Então, não tem regra, tá, para isso. Tá? Não existe regra. E dentro do nosso emulate eu posso colocar até 16 posições, né? Até 16 módulos. Tá? Tranquilo. Então, por que eu tenho que colocar primeiro aqui? Vamos seguir, né, a analogia que a gente aprendeu em Siemens. Tá? Primeiro, vem aqui a CPU. Observe que aqui eu não preciso declarar fonte, né, igual a gente declara lá, né, no S7. Para ele aqui é indiferente no emulador a questão da fonte. Como também no S7, mas eu posso estar colocando. Tá? Então aqui eu posso vir aqui, vou criar, né, um novo, botão direito. Aqui ele me dá a opção, né, Emulate 5570. Tá? Então esse 5570... todas as famílias de CLP, ele sempre vai começar aqui 5.5. 7 seria as últimas versões, porque eu tenho aqui 5.5.60, 5.5.50, são as versões mais antigas. Aqui é o emulate da versão mais nova, tá? Que é o 5.5.70, 7. Tá? E aqui os updates, 71, 72 e assim por diante. Tá? Então é esse aqui que eu quero estar inserindo, ok? Aqui entra, né, justamente aquilo que a gente falou, versão. Tá? Então aqui eu tenho o tipo do nosso emulador, tá? O vendor, que no caso é a lembrada, e aqui a versão. Se eu vou trabalhar com RS Logix 5000 na versão 20, então o meu CLP ele tem que estar nessa revisão 20, senão ele não vai funcionar. Tá? Então fica fixo assim, 20. Tá? Aqui eu deixo como remote, tá? O tamanho de memória, aqui já são dados mais específicos, né, de cada CLP, né? Então vamos assim, igual eu falei, vai ser um treinamento bem por alto, só mais para a gente começar a fazer alguma coisinha dentro da Rock e começar a brincar em casa, um exemplo, tá? Então vamos começar aqui a avançar. Tá? Então é isso que eu quero. Aqui é o tempo, né, de varredura dele, né, 10 milissegundos. CPU 0, né, vamos deixar nessa condição aqui e concluir. Tá? Então aqui eu já tenho a minha CPU declarada aqui. Bom, preciso colocar os restos dos modos? Pode colocar, não tem problema nenhum. Mas a princípio vamos deixar só a CPU para a gente aqui. Tá? Não tem problema a gente não colocar agora ou colocar depois. Tá? Então, basicamente é isso aqui, a princípio. Tá? Ok. Então, eu venho aqui, minimizo. Tá? Não fecho. Se eu fechar, eu vou fechar o simulador. Então, aqui eu venho e minimizo ele. Tá? Então, agora o que eu tenho que fazer? É pegar o nosso emulador.
Tá? Então vamos pôr aqui na ordem certa. Eu tenho aqui o meu emulador. Quem vai fazer a ponte com a plataforma? O RS Links. Tá? Então aqui eu tenho essa sequência. Então qual que é o próximo passo aqui? É o RS Links. Então vamos entrar aqui no RS Links. Ok. Então essa aqui está limpa, não tem nada aqui. Esse aqui é o nosso Edit Ethernet Nodes, né, lá do nosso Siemens. Tá? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou ver, eu ver quais são, né, as conexões. Configure drivers. Tá? Então eu venho aqui, clico, observo que não tem nada aqui para mim, está limpo. Tá? Então o que eu tenho que fazer aqui agora é justamente identificar, falar para ele que existe um emulador para ele fazer a comunicação. Tá? Onde que eu faço isso? Eu venho aqui, abro a árvore, né? Esses aqui são todos os tipos de drivers, né, que eu tenho de comunicação. Então agora eu vou achar aqui quem que é o nosso emulador. Tá? Então eu vou descendo, tal, venho aqui, Virtual Blackpen. Tá? Esse aqui é o nosso emulador. Ele não está aqui como emulate, poderia estar, facilitaria, mas ele não é assim. Então na Rockwell a gente vê como Virtual Blackpen. Põe aqui OK. Perfeito, né? Então ele está aqui já para a gente. Tá? Vamos adicionar um novo, né? Então eu defini que ele é desse jeito aqui, esse tipo de driver. Agora eu venho em adicionar e aqui ele me dá, né, a opção. Esse cara, se eu posso renomear ele da forma que eu quero, mas eu vou deixar default. Tá? Então aqui a lembrada é Virtual Blackpen 1. Tá? Então eu posso ter mais que um. Vamos deixar a default dessa forma aqui. Põe aqui OK. Aqui ele pede, né, definindo aqui em qual slot, né, que está o nosso RS Links. A gente está configurando RS Links, então ele me aponta aqui para o slot 0, que é justamente o slot que ele está aqui, né, o slot 0. Então, dessa forma aqui, vamos deixar aqui em 0. Põe aqui OK. Então vejam que agora ele já está aqui em running, né? Já está praticamente aí em operação. Tá? Aqui agora eu posso fechar. Aqui a gente vai agora em RSU, né? Para a gente identificar a árvore de conexão. Como assim dito, né? Aqui é o nosso Edit Ethernet Nodes lá, né, do nosso Siemens, né? Então aqui ele vai apresentar para a gente quem está conectado, né, tudo que tiver na rede, né, conectado numa planta, ele vai ser gerenciado pelo RS Links. Tá? Então a árvore de conexão vai estar toda listada, tá, nesse RS Links. Então é muito importante, tá, manter esse RS Links funcionando bem, que a sua planta está realmente comunicando, né, com todos os seus drives. Tá? Então observe que aqui já me apresenta o nosso emulador, né? O emulador aqui não apresenta erro nenhum, né? Ele está vivo, vamos dizer assim. Quando a gente perde alguma conexão de algum drive dessa árvore, ele fica com um X em vermelho, né, de que não existe conexão. Então aqui ele estando dessa forma, ele está OK. Observe que o nosso slot 1, que é referente à nossa placa de comunicação aqui, ele está apagado, né, porque ela não existe praticamente, né, então ele não tem aí comunicação com nada, né, então praticamente ela está livre. O que é mais importante para a gente agora é garantir que o nosso simulador esteja apresentado para o RS Links e esteja comunicando. Então aqui para a gente está OK. O RS Links, você pode fechar? Pode, porque ele fica rodando lá em segundo plano do computador. Mas não vamos fechar, vamos deixar ele aqui minimizado apenas. Né? Vamos aqui abrir novamente o nosso simulador, né? Vamos dizer assim, é o nosso PLC Sim do Siemens. Né? Então eu tenho, né, no nosso rack, né, eu posso ter até 16 posições, como dito antes. Aqui eu posso diminuir, né, para ficar mais compacto. Então eu tenho o RS Links, a nossa placa de comunicação, né, Ethernet, e aqui eu tenho a nossa CPU, tá? Beleza? OK. Então agora a gente vai para a plataforma em si. Né? Então a plataforma que a gente vai abrir pela primeira vez aqui, a gente está na versão 20,
né, a mesma que a gente criou aqui para o nosso simulador. Vamos aguardar abrir. Então, Rockwell tem muito a ver com questão de revisões, tá? Então, é muito importante a gente ter aí muita atenção com relação a isso, tá? Então, é dessa forma que abre a plataforma, é totalmente limpa, né? Não tem nada aqui configurado. Então, a gente vai criar um novo projeto. Então, vem aqui em New. Tá? Então, quando eu clico aqui em New, ele vai pedir para mim, né, algumas informações. Né? Ele vai me apresentar algumas informações e eu vou aí alimentar com alguma coisa, né, alguma informação. Então, Rockwell, vendor, tipo, estou trabalhando com emulador. Né? Que revisão que é? Revisão 20. Tá? Então, aqui o nome do nosso projeto. Vou colocar aqui, treinamento. Vamos colocar DJR. RA, Rockwell Automation. Descrição, vamos colocar aqui, aula 1, é livre, tá? Qual que é o chassi que eu estou trabalhando, né? Qual que é o rack, qual que é onde que está a minha CPU? Aqui está, né, o nosso chassi, né? Esse aqui é o nosso slot, né, o nosso equipamento. Então aí ele tá, estou usando aí um chassi 1756, né, de 17 posições, que são o que a gente viu lá, A17, então isso quer dizer que eu tenho 17 posições de slot. Né? Poderia ser um chassi diferente, né? Você vê que a gente tem de 13, de 10, de 7, de 4. Então a gente está usando o 17. Qual que é o slot que está a minha CPU? Né? Minha CPU, vamos abrir aqui, a gente está no slot 2. Né? Então aqui que está a minha CPU. Então a gente vem aqui, vamos lá no slot 2. Onde que ele vai salvar o projeto? Ele salva por default nesse caminho. Lá no nosso drive C, RS Logix 5000 Projects. Tá? Então ele fica, né, reservado lá. Ok? Aí eu posso estar mudando esse caminho. Né? Não necessariamente precisa ser. Eu vou deixar default. Tá? Tem alguma proteção? No momento não vamos entrar nesse detalhe, vamos deixar sem proteção alguma. Tá? Vamos deixar ele aberto. Então basicamente é isso daqui. Clico em OK. Agora ele vai abrir, né, criar a nossa árvore, né, de programação. Aqui sim é o local aonde a gente vai estar começando aí as nossas lógicas. Tá? Entendendo um pouquinho, né, de hardware, tá? Então vamos, que na verdade aqui é de baixo para cima, né, da Sims é de cima para baixo. A nossa CPU, nosso Blackpane, ele fica aqui, né, na última linha praticamente. Né? Então o nosso emulador está aqui, definido aqui no slot 2, tá? Aqui é o nosso Blackpane, né? Então aqui em I/O Configuration eu posso estar aí adicionando, né, vamos dizer assim, módulos de entrada digital, saída digital e assim por diante, tá? Então assim, mais por questão de aprendizado, né? Como que eu insiro aqui um módulo, tá? Então vem com o botão aqui direito, New Module. Né? Então aqui ele vai me apresentar aqui a lista de módulos que eu posso estar utilizando nesse, né, nesse hack. Tá? Então como a gente está trabalhando, né, mais com um primeiro contato, né, com o nosso projeto, tá? Eu vou inserir aqui um módulo de entrada digital. Tá? Aqui vamos colocar achar um que a gente costuma utilizar aqui. Procurar um dezessete cinco meia. Vamos descer aqui. Como eu não tenho nenhum módulo aqui, né, então o ideal é a gente ver no hack, né, qual que é o modelo, né?
colocar, escrever aqui de input. Colocar esse IB32 de entrada. Clico 2 vezes nele. Aí aqui ele me pede para estar colocando um nome. Vamos colocar aqui entradas digitais. Ok. Quando a gente põe um espaço, ele já completa para a gente com underline. Tá? Isso é padrão. Tá? A revisão desse módulo é 30001. Também existe revisão. Tá? Então isso é bom a gente estar olhando, tá, os módulos, porque se caso precisar trocar algum módulo, isso vai fazer diferença, tá, na hora da troca. Às vezes pode ou não funcionar, dependendo do tipo do módulo. Tá? Isso a gente vai ver um pouquinho aqui para frente. Tá? Então, qual slot que ele vai se encaixar? Bom, próximo lá, estou usando o 0 para o RS Links, o 1 para a porta Ethernet, o 3 para a CPU, então ele vai ser no slot 4. Né? Descrição em aberto, Ctrl C, Ctrl V. Então, ok. Próximo passo, né, para a configuração do nosso cartão. Connection. Né? Então, aqui seria a parte em que eu defino qual que vai ser a velocidade, né, de leitura, né, dessas entradas. Tá? Então, mais para efeito de informação. Eu posso inibir o módulo em algum momento, caso ele venha dar problema, eu posso inibir ele. Né? Ou, se tiver alguma falha grave, ele aí passa para CPU, né, para stop. Tá? Então, se tiver alguma dessas duas opções aqui selecionada. Aqui, se tiver selecionado, eu vou inibir. Se tiver selecionado aqui, se tiver alguma falha de comunicação, né, de connection, ele vai mandar a CPU para stop. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso daqui. Aqui é a informação do módulo. Tá? Configuração. Aqui eu posso definir os pontos, né, de sinal, né, de cada módulo, né, com como que ele pode agir, né, de forma mais de tempo, né, de cada. Então eu tenho uma definição para cada entrada, né, eu posso definir aí um tempo, né, de leitura, tá? Então bem interessante também, tá? E aqui são os pontos, né? Então eu posso inibir, né, algum ponto aqui de leitura. Tá? Eu posso habilitar ou não a leitura de uma entrada. Às vezes uma entrada danificou, eu quero inibir ela, eu consigo a partir, tá, dessa função. Bom, mais por alto, tá, pessoal? Assim, mais para a gente ter aí uma ideia, tá, do contexto. Tá? Beleza, ok? Basicamente é isso. Então ele já insere aqui para a gente, né, esse módulo. Agora eu posso configurar aqui um de output. Opa. Podemos colocar esse OB32 também. Tá? Então, clico 2 vezes, ele vai me apresentar a mesma, né, estrutura. Então, vamos colocar aqui saídas. Digitais. Ok. Em qual slot que ele vai ser? Bom, é o 5. Então, 5 aqui é o próximo disponível. Aqui é a descrição, como a gente viu na entrada. Ok. Outra, né, informação também interessante. Se eu vir aqui e alterar alguma coisa dessa janelinha aqui, eu consigo definir, né, basicamente como eu quero que o programa se comporta em relação a revisões. Tá? No caso, se eu precisar trocar algum módulo que contenha revisões diferentes, igual ou maior, ou só essa aqui que eu sirvo, então aqui eu consigo estar definindo. Tá? Então, aqui ele fala, tem que ser, se eu tiver flegado dessa forma aqui, vai ser exatamente essa versão, né, essa revisão. Então, eu tenho que trocar, quando se vier a queimar no estoque, eu tenho que ter essa versão específica. Tá?
Aqui ele tem que ser compatível. Quando compatível, ele pode ser igual ao maior, tá? Ao módulo, tá? E aqui eu desabilito, né, essas questões, tá? Então o ideal é deixar aqui módulos compatíveis. Bom, vai depender aí de qualquer um, tá? Então só mais por efeito de curiosidade, tá? Então põe aqui OK. Eu venho aqui e confirmo também, né, o tempo de leitura, as informações, tá? E as configurações. Aqui também eu posso estar aí trabalhando com as saídas, tá? Eu posso estar colocando, forçando a saída em on, né, em off, e é com o comportamento que ela tem, né, que ela pode ter em caso aí de falha, tá? Então isso é mais por alto, tá, nessas questões aí. Depois a gente entra em mais detalhes sobre cada um. Por enquanto a gente está fazendo somente um programa, né, iniciando um programa para a gente começar a brincar, né, com o Rockwell, tá? Então beleza, põe aqui OK. Então ele já incluiu na minha árvore, tá? Vamos fechar aqui. OK. Então o que eu tenho, né, já no meu Blackpen, uma entrada digital e saídas digitais, tá? Então isso daqui, se eu clicar 2 vezes aqui, ele vai abrir a mesma janela, né, de propriedades. A mesma coisa aqui para OB. Então caso de alguma alteração nas configurações, basta clicar aqui 2 vezes. OK. Basicamente, para a gente pôr o nosso simulador em funcionamento, mas para a gente entender um pouquinho, tá? É isso daí. Então agora a gente vai fazer aí a comunicação, né, da nossa plataforma, né, para a gente finalizar essa aula, com o nosso RS Linx, né, como a gente falou. Plataforma, RS Linx, emulador. Emulador, RS Linx, plataforma. Então vamos lá. Então vem aqui em Communication, que é o nosso Edit Ethernet Nodes lá do nosso S7. Eu venho aqui, né, quem está ativo, vamos lá abrir. Então observe que ele já aparece para a gente aqui aquilo que está no RS Linx. Na verdade isso aqui é um caminho, né, uma ponte para o RS Linx. Ele já aparece aqui para a gente, tá? Então a gente vem aqui, seleciona o nosso emulador do slot 2, tá? Então a gente tem ele aqui definido, tá? Que eu posso estar abrindo os canais, né? Então já me habilita aqui a função do Go Online, né? Upload ou Download, né? O Go Online é quando eu tenho um projeto pronto, né, e eu já quero entrar online no meu projeto. O Upload eu vou puxar da minha CPU para dentro da minha plataforma. E Download eu vou pegar o que tem aqui e jogar para a CPU. Tá? Então nesse ponto, o que eu faço primeiro? Bom, eu preciso entender, né, como é que está a situação. Como eu sei que é um projeto novo e está tudo zero, eu já ia direto no Download. Mas vamos ir para o online. Vamos ver o que ele vai falar para a gente quando a gente pedir para ir online. Vamos clicar aqui em online. Tá. Então ele me traz aqui que você tem um controlador que não tem nome, que não tem nada, certo? Está vazio, foi novo. E eu quero pegar esse projeto treinamento DJR_RA, né, para dentro dele. É isso que você quer fazer? Né? Então ele só me dá a opção de download. Né? Aquela opção de upload lá já não existe mais aqui quando eu vou para Go Online. Então, beleza, vamos fazer o download. É só essa opção que me dá. Então aqui, beleza, vai dar alguma informação que eu vou pegar o meu projeto que está aqui e jogar para a CPU. Tá? Isso a gente tem que entender bastante. Não é igual no Siemens que você ali consegue fazer um download, né? Você coloca lá o que está online, o que está offline, fazer uma comparação ali para ver se o seu projeto está igual ou não. Né? Aqui ele só deixa fazer download, então tem que ter muito cuidado. Né? Se você não tem confiança no seu backup, na Rockwell faça upload. Guarda o seu backup, né? Faça um backup do que você tem hoje, faz o upload, e ali você faz, né, na linha que você quer ali monitorar, ver se tem alguma diferença ou não. Então, teoricamente, Rockwell é só download. Ok? Então vamos lá, fazer o download. Ok, né? Então aqui, essa estrutura aqui, ela já me está praticamente online. Como que eu sei que eu estou online? Quando o meu controlador aqui, né,
já está falando para mim que o meu I/O não está respondendo, certo? Tá certo, aqui embaixo ele está com, né, aqui porque ele tem aqui no meu projeto, mas eu não tenho no meu Blackpain, eu não tenho no meu hack, né? Eu não tenho eles aqui declarados, então ele não vai encontrar, então ele vai me dar aí, né, um alerta de que não existe esse cara aí, tá? Mas tudo bem, legal, né, faz parte. Agora o que acontece? Como é que tá meu controlador? Tá ok, né? Então onde que eu vou entrar? Onde que eu ponho a minha CPU para rodar, né? Em RAM, a gente sabe que a CPU da Rockwell tem 3 posições de chave, né? Uma posição remota que eu consigo fazer aí download e upload, né, remotamente, né? Eu tenho a posição de RAM só, que eu só consigo monitorar, não consigo fazer download nada, né? E tem a opção, né, que é aqui, na verdade, aqui em Program, né? Se eu coloco em Program, eu paro a CPU, paro tudo, aí é um caos, né? Então ela entra em parada para você fazer lá nessas alterações. Então o ideal é sempre deixar em remoto, né? Mas aqui no caso não é essa situação, a gente vai colocar em RAM para ela rodar para a gente, né? Ok, quer passar para RAM, sim. Então agora essa parte do programa eu estou online, né? Então aqui eu estou em RAM mode, controlador ok, né? E I/O não respondendo por conta, né? Então tá tudo verdinho aqui, tá tudo ok. Tem as engrenagens aqui rodando, então basicamente é isso daí. Então tá, e a rotina, né? E ali a nossa tarefa, né? Onde que a gente vai programar o nosso Rockwell, né? Eu vou deixar um pouquinho mais para aula na próxima aula, mas só para adiantar, né? Então a gente tem aqui as nossas main routine, né? Que é onde que a gente vai criar aqui a nossa lógica, né? Em si, tá? Então na próxima aula a gente vai fazer algumas coisas, né? De lógica e aprender um pouquinho, né? Sobre essas rotinas, tá? E também a parte aqui, né? De configuração de tags. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho como que a gente cria, né, os endereçamentos, os nossos tags, justamente para a gente estar nomeando. Né? Então o monitor de tags está teoricamente aqui vazio. Né? Então edit tags é onde a gente vai criar, né, os nossos tags. Como eu estou online aqui, ele não vai me dar uma opção diferente. Então se eu passar aqui para offline, é possível de eu estar aí criando e editando, né, os nossos, vamos falar assim, as nossas tarefas, ok? Então isso, por enquanto, vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem aí dessas aulas mais superficiais de Rockwell. Vamos ver se a gente, né, vai estar bem aí com os nossos vídeos. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima vídeo aula.